Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Tô com muita saudade de vocês. Estou gravando esse vídeo aqui só para falar um pouquinho sobre o capítulo 5, que são as migrações internacionais. Tentar destacar os pontos principais, tá? Bom, dentre os grandes movimentos migratórios, então, a gente pode destacar que as migrações podem ser geradas por necessidades internas ou por fatores externos, certo? Então, assim, ó, pode ser, por exemplo, questão econômica, religiosa, perseguição política, enfim, certo? Aqui nós temos um pouquinho, então, sobre a migração e a globalização, né? Então, a gente vai ter o custo do transporte bem mais acessível, certo? O contato, através da internet, ele facilita bastante também, tanto o contato com as pessoas como a visualização de novos lugares, né? O conhecimento de novos lugares. A disparidade econômica entre os países na globalização também se acirra muito, tá? As barreiras impostas também aumentam muito, principalmente aquelas nos países desenvolvidos, né? E o que o migrante busca, então, na atual fase da globalização? Eles buscam melhores condições de vida e de trabalho, certo? Aqui nós vamos ter um gráfico que ele mostra para nós o maior número absoluto seria, então, de migrantes internacionais nos Estados Unidos, certo? Aqui nós vamos ter o ano de 2000 e de 2013, tá? Um comparativo. Aqui nós vamos ter os polos de atrações, então o principal polo de atração mundial seria os Estados Unidos. Na migração mexicana, deixa eu ver se já é aqui na outra página. Aqui dentro da migração mexicana, a gente pode destacar então que ela diminui bastante atualmente, certo? Por que ela diminui, gente? Ela diminui porque existe um maior controle por parte dos Estados Unidos, né? Cada vez estão aumentando mais o muro, né? A questão policial, enfim. Aumenta também nos dias atuais as deportações, tá? Existe uma melhoria econômica no México que também auxilia para que as pessoas não precisem migrar, tá? E uma diminuição das taxas de natalidade. Então, a pressão econômica, diminuindo essa taxa de natalidade no México, ela diminui também. Tá? Aqui nós vamos ver o total de imigrantes nos Estados Unidos, então nós vamos ter uma parcela bem acentuada de imigrantes ilegais ainda ali, mostrando na linha marrom. Na União Europeia, gente, nós vamos ter aqui a livre circulação pelos países membros do bloco, né? Então, a pessoa, né, o migrante, ele entra e aí ele consegue se locomover por todos os países membros, né? A Ásia, nós vamos ter a maior parte de emigrantes em busca de melhores condições de vida. Então, lá é o maior número de emigrantes. Nos Estados Unidos seria o maior número de imigrantes, ou seja, o e-migrante é aquele que parte e o imigrante é aquele que chega, tá? Nós vamos ter depois aqui de importante a destacar também. Aqui, gente, ó, migrantes internacionais em porcentagem da população, total da população. Então, aqui, ó, por exemplo, Estados Unidos, 10% ou mais do total da população é de migrantes, certo? Dentre os motivos, gente, das migrações, eu posso destacar para vocês que o principal motivo seria o fator econômico, tá? Depois nós temos que analisar também a questão demográfica, né, gente, que é o capítulo anterior. O que é a questão demográfica? Nós temos que analisar como são as taxas, né? Por exemplo, a baixa taxa de fecundidade, o grande número de idosos e a redução da população economicamente ativa, o que acontece? O país ele tem que favorecer a vinda de imigrantes, porque senão não tem mão de obra dentro daquele país, né? Então, se tu tem baixa fecundidade, grande número de idosos e redução da população economicamente ativa, tu precisa de pessoas para, né, o mercado de trabalho. Então, eles acabam favorecendo a questão migracional,
tá? Depois nós podemos destacar um pouquinho a questão das remessas financeiras, né, gente? Deixa eu ver se está aqui. Aqui, dentre as remessas financeiras, o que seriam essas remessas, né, gente? Grande parte do PIB, do Produto Interno Bruto desses países, eles têm origem, né, de alguns países têm origem nessas remessas financeiras. O que seriam essas remessas? O chefe da família, por exemplo, sai do México, vai para os Estados Unidos, trabalha nos Estados Unidos e de lá ele acaba mandando uma parte do seu ordenado, uma parte do seu salário para a sua família no México. Então, grande parte do Produto Interno Bruto do México vem, então, em função dessas remessas financeiras, certo? Nas mulheres de imigração, a gente pode citar que está havendo um acréscimo muito grande, né, de mulheres e as mulheres migrando sozinhas, não migram mais, né, dentro de um núcleo familiar, elas acabam migrando muitas vezes sozinha, tá? Aqui nós vamos ter um gráfico sobre as remessas de migrantes, né, em vários países, vocês podem comparar. Aqui a participação das mulheres, né? O mais escuro ali seria 55% ou mais, né, de mulheres, depois de 50% a 55% do total de migrantes, né, seriam mulheres, tá? Depois nós podemos falar um pouquinho dos desafios. Quais são esses desafios, né, para o século XXI, então, desses migrantes? A questão do tráfico de mulheres, a questão ainda, né, da escravização de pessoas, a emissão de documentos falsos também é bastante problemático. Esses migrantes ilegais e com documentos falsos, eles não têm direito à saúde, à educação, né? Então, bastante complicado, eles não podem buscar educação e nem saúde, eles têm que ficar escondidos, porque senão eles podem ser deportados, tá? As fronteiras, gente, são cada vez mais vigiadas, né, de diversas maneiras. A questão também é importante destacar a questão da... Deixa só eu ver aqui, desafios para... Acho que eu voltei. Aqui. A questão da xenofobia também é bastante importante, né, gente? Que seria, então, a intolerância, né, o preconceito, atitudes racistas, né? Então, bastante importante, tá bastante em voga essa palavra, xenofobia, cai bastante em provas também, tá? A questão dos refugiados, né? A gente tem, então, a Convenção das Nações Unidas, deixa eu proferir uma coisa aqui. Aqui. Então, a gente tem a Convenção, né, gente, das Nações Unidas, para que toda pessoa perseguida no país de origem, que ela tenha direito, então, à proteção internacional e ao asilo, tá? Aqui eu acho interessante, gente, nessa próxima página aqui, vocês destacarem aí aqui, ó. Nas últimas décadas, as leis dos países ricos vêm se tornando cada vez mais rigorosas no que diz respeito ao acolhimento de refugiados. A União Europeia, por exemplo, criou na década de 90 o conceito de terceiro país seguro. O que seria isso? Eles acabam negando muitas vezes esse asilo porque a pessoa já sai do país onde ela era perseguida e vai para um outro país pobre, diga-se de passagem. E daí ela não consegue emprego, né? Não consegue se manter e ela acaba querendo ir para um país mais desenvolvido, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então eles negam, né, esse asilo porque eles admitem que o quê? Seria um terceiro país que a pessoa está indo. Então, ela já não é mais perseguida no país que ela estava. Mas, na verdade, ela não está indo em busca de asilo, e sim em busca de emprego. Então, muitas vezes, eles acabam negando esse asilo, que é bastante interessante, tá? Depois, nós vamos ter ali os refugiados ambientais,
que não têm o mesmo direito, esse direito da ONU. Eles não são oficialmente reconhecidos pela ONU, eles não têm a proteção internacional e o asilo, tá? Mas provém, então, do quê? De problemas ambientais, né? A questão da inundação, né? Locais onde estão sendo alagados, enfim, né? E várias outras questões também que acabam fazendo com que as pessoas tenham que migrar, mas elas não são oficialmente reconhecidas pela ONU, tá? Depois, gente, nós vamos ter um pouquinho sobre a questão da diversidade cultural, também bastante importante. Aqui ele vai falar um pouquinho da exclusão, da participação e da exclusão do modo de vida, né? Que a ONU vai definir os 2 tipos básicos de exclusão, também é interessante vocês saberem. E aqui, gente, dentro das ações afirmativas, eu acho que já fica bem interessante vocês fazerem uma análise dessas ações aqui já dentro do nosso filme dessa semana, que seria, então, o nome do filme é Quanto Vale ou É por Quilo? Então, ali vocês já vão ter uma reflexão acerca dessas ações afirmativas, tá? Então, basicamente, esse capítulo fala sobre isso, tá? Quais são as migrações, quais são os desafios, né? O que ele gera, quais são os impedimentos. Então, basicamente é isso. É um capítulo bem tranquilo, tá, gente? Então, eu espero que vocês consigam aí ter entendido um pouco mais sobre esse capítulo, tá? E assistam o filme, então, que é para esse capítulo 6, que seria, então, o início, a introdução do capítulo 6, que tem como nome Brasil, Diversidade Cultural e Migrações, tá? Então, é bastante importante que vocês assistam esse vídeo que eu tô indicando para vocês. Semana que vem, daí a gente faz as atividades, certo? Um beijão para vocês!